Bom dia, você que acessou o canal do YouTube do Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E queria lembrar, que nas páginas da internet nós estamos listando todos os cursos online. E o nosso endereço é www.rita.org.br. E lembrando também, que todos os estudos da nossa casa ocorrem sob a cobertura espiritual do Rita de Cássia, né? Vamos buscar, então, a adequada conexão e preparação para nós usufruirmos dessa conexão. Essa palestra será do dia 15 de agosto de 2020. Provavelmente será colocada ao ar às 19h30. Então, vamos começar com a nossa prece, que é de hábito sempre em todos os centros espíritas. Senhor Jesus, Mestre querido, que possamos ter, Senhor, todo o apoio espiritual do nosso grupo Rita de Cássia, de Estudos Espíritas, para realizar essa palestra, Senhor, que fazemos em Teu nome. Envolve-nos, Senhor, nas Tuas vibrações de amor, nas Tuas vibrações de paz e de luz. Envolve, Senhor, quem está nos assistindo também nas mesmas vibrações e que possamos compartilhar, Senhor, esses momentos de conexão com o plano espiritual, com muita luz nos nossos corações. Pedimos, Senhor, que dulcifique os nossos corações e amplie o nosso entendimento, para que possamos, então, alcançar tudo aquilo que o estudo, Senhor, nos propõe para o dia de hoje. Agradeço, Senhor, o envolvimento e que possamos, então, de nossa parte, começar a palestra. Graças a Deus. A palestra de hoje é sobre o céu e o inferno. E o céu e o inferno é a primeira parte, no capítulo 7, itens 12 a 22. Esse livro foi escrito por Kardec, Allan Kardec, e ele, na verdade, foi escrito de trás para frente. Primeiro, a segunda parte, onde temos todos os exemplos, todas as mensagens que os espíritos do plano espiritual deram para Kardec, relatando os seus sentimentos, o que estavam vivenciando. Depois de ele coletar todas essas informações, ele as analisou, as separou e fez então a primeira parte do livro, que é todo apanhado da doutrina espírita, como a doutrina do espírita conceitua céu, inferno, purgatório. E agora entramos então na sétima parte, que são as penas futuras, segundo o Espiritismo. E a parte que nos coube no capítulo 7 é o Código Penal da Vida Futura. Conhecimento é muito importante, né? André Luiz nos fala que o conhecimento real não é a construção de alguns dias, é obra do tempo. E com certeza nós, estudando a doutrina espírita, podemos, com o tempo, entender exatamente as leis divinas. Então, o objetivo dessa obra é nos dar o conhecimento para essa vida futura que todos nós teremos. Nós, na verdade, não conseguimos entender muito bem as leis divinas, as coisas que nos acontecem no dia a dia, ou as coisas que nos acontecem a nível mundial, como agora a pandemia, nos fazem questionar: meu Deus, por que tudo isso? Será que existe realmente justiça? Justiça divina? Esses são os questionamentos dentre muitos que temos. Então, para nós começarmos a pensar sobre esse assunto, tem uma história muito interessante do monge e do crucifixo, que nós vamos adaptar um pouquinho para não falarmos de crucifixo, né? Numa pequena capela havia um monge que queria muito substituir Jesus no altar. E ele um dia acha que está preparado e pede a Jesus que o deixe pelo menos um dia ficar no seu lugar, para poder vibrar pelas pessoas, para poder ajudar a todos aqueles que vinham à capela pedindo ajuda. Jesus, então, concedeu o seu pedido, mas com uma condição. Serafim, você vai ter que ficar calado. Serafim achava que estava pronto, porque, na verdade, ele estava vivendo uma vida em que havia o silêncio absoluto.
então ele não teria dificuldade nenhuma, porque era um homem muito disciplinado. E assim Jesus o deixou. De repente entra um homem, pelo visto muito rico, e começa a rezar na capela. Inadvertidamente cai do bolso dele um pacote cheio de dinheiro. Serafim olha aquilo e fica com vontade de avisá-lo, mas se lembra da promessa e fica calado, não diz absolutamente nada. O homem vai embora apressado. Logo depois entra um senhorzinho muito pobre. Entra e começa a rezar ajoelhado. Mas quando ele nota aquele pacote cheio de dinheiro, ele olha para um lado, olha para o outro e resolve pegar o pacote. E sai apressado. Depois entra um rapazinho que começa a rezar e a pedir para que ele tenha proteção e muito amparo na viagem tão perigosa que ele irá fazer para o mar. Ele está rezando quando entra de repente o homem rico com a polícia e o prendem. Serafim, então, fica enlouquecido e diz: não vou poder ficar calado. E fala: ele é inocente, ele é inocente. Todo mundo fica sem saber, sem entender de onde vinha aquela voz, mas começa então a indagar as pessoas e chegam à conclusão que realmente o rapaz não tinha pego o dinheiro. E logo depois pegam o pobre com todo aquele dinheiro no bolso. E aí Jesus volta, muito triste, e diz para Serafim: Serafim, eu não disse para você ficar calado? Serafim, mas eu não podia ficar calado, vendo tanta injustiça, eu faço o que é certo. Não, Serafim, você não faz o que é certo. Porque nos meus planos de hoje, esse homem rico, ele iria fazer uma maldade muito grande com esse dinheiro. Então, eu havia programado para que ele realmente se o perdesse. Quem o achou precisava urgentemente de dinheiro. E então seria muito benéfico para esse homem. E esse rapazinho que veio pedir a minha ajuda, ele agora está no mar muito revolto, e vejo agora que ele está no fundo do mar. Ele faleceu. Então, Serafim fica muito agoniado. E realmente nós não entendemos os desígnios de Deus. E às vezes achamos que podemos ter melhores soluções para nossas vidas. E finalmente Jesus diz para ele: Serafim, você deveria ter ficado calado. Como nós também devemos ficar calados quando nos acontecem aquelas situações de extrema dor e sofrimento em que nós não sabemos o que fazer. Se nós pudermos calar os nossos pensamentos, calar os nossos sentimentos, nós talvez possamos ouvir a voz de Deus que irá nos ajudar a termos uma solução melhor para nossas problemáticas. Então é isso, nós não conseguimos entender os planos de Deus, mas precisamos de um item: confiança, fé. Porque confiar não é você achar que tudo vai dar certo. Não. É confiar que já está dando certo. Os planos de Deus, quando a gente fala os planos de Deus, estamos falando das leis divinas. Estão lá listadas no Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos e nós iremos abordar apenas dos números 12 ao 22. Já no 12º artigo, o primeiro que nos cabe abordar, ele fala que, Kardec fala, que não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. Então, isso a gente sente bem, né? Porque cada caso é um caso, cada um é tratado na sua individualidade, na sua particularidade, de acordo com a natureza e a duração do castigo. E cada um deles, né, cada um desses artigos traz um nó para a nossa compreensão. O artigo 16, por exemplo, nos fala que o Código Penal da Vida Futura está baseado em 3 pilares importantíssimos.
arrependimento, expiação e reparação. São os 3 pilares do Código da Vida Futura. Então, nós fazemos uma pergunta, né? Arrependimento. Como é difícil para nós esse tema. Será que eu vou ter que me arrepender? Ou até refazendo a pergunta, né? Pois vou ter, que significa uma obrigação, né? Melhor dizendo, será necessário arrependimento? Sim, mas o arrependimento é apenas o primeiro passo. E o detalhe, né? Que está lá no artigo 13. Esse arrependimento vai ter que ser sério, efetivo e sincero. Porque não basta apenas eu me arrepender da boca para fora. Vai ter que ser sério, efetivo e sincero. Agora, quando eu vou me arrepender? Está lá no artigo 17. Quando eu quiser. Lembrando, né, logicamente, que quanto mais tarde eu me arrepender, pior. Porque mais eu vou sofrer. E quanto mais cedo, melhor, porque menos eu sofrerei. Existe um caso muito interessante narrado no livro Damas da Obsessão. E quando eu li pela primeira vez, eu fiquei estarrecida, porque eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer, né? Espíritos que ficaram presos séculos ao ódio e à vingança. E aí a gente vê, né, que as leis divinas não têm pressa. Mas aí a gente se pergunta, mas como Deus permite isso? Ou seja, como as leis divinas endossam isso, né? E aí vem também aquele questionamento que está lá no item 20, ou do artigo 20. Será que Deus abandona aqueles que insistem em permanecer no mal? Porque aqueles espíritos insistiram em permanecer no mal. E, lógico, a resposta é claro que não, né? Dr. Bezerra, que escreveu esse livro, que trouxe a narrativa do livro para a Dona Ivone Pereira, ele nos fala que eles tentaram muito ajudar. E ele mesmo nos fala sobre essas pessoas, dizendo que as vítimas se tornaram algozes. E os algozes não mais odiavam quem quer que seja. Ou seja, aqueles que eram bons, cumpridores de seus deveres, se tornaram algozes. E aqueles que foram os algozes, com o tempo e até com a ajuda daqueles espíritos que os obsediavam, progrediram e alcançaram o progresso e não mais odiavam a quem quer que seja. Então a gente vê, né, que nós temos o livre-arbítrio, né? E compreendemos também que quando nós continuamos no mal, nós sofremos mal. Mas se nós praticarmos o bem, nós suavizamos, isso está no artigo 13, suavizamos e até anulamos o nosso sofrimento. E isso é duplamente conveniente, né? Quem se arrepender, sofre menos. E quem ainda não se arrependeu, não se libera. Poderíamos então nos perguntar: as leis divinas prenderam aqueles espíritos? Ou foi o livre-arbítrio deles? Bem, a escolha de não perdoar, né, de perseguir, foi deles. Ou seja, eles não conseguiram fazer diferente. E aqui cabe uma pergunta para todos nós. Nós já paramos para tentar achar esse fio, né, do novelo, das encrencas das nossas próprias existências? Onde teria tudo começado? Dr. Bezerra oferecia ajuda a eles. Mas nós não vamos esquecer que todos nós, temos nossos anjos da guarda. Está isso lá no artigo 20. E esses anjos da guarda nos ajudam através da intuição, na maioria das vezes, né? Eles nos ajudam, mas como são espíritos bons, eles não nos constrangem. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, quando a gente para pensar, seria uma objeção à presciência divina? Então, isso está lá no artigo 20, e a resposta de Kardec, a conclusão que ele tira, é o seguinte: uma coisa é quando Deus cria uma alma, sabe que ela pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal,
e cedo ou tarde ela reconhecerá seus erros e voltará para o caminho certo. Essa é a nossa trajetória, a trajetória de todos nós, né? Outra coisa é nós pensarmos que Deus é um Deus que cria uma alma, mas sabendo que ela iria falhar, e mesmo assim a condena a torturas eternas. Não dá para a gente ter dúvida, né, de que o livre-arbítrio não é uma objeção à presciência divina. Porque Deus, quando cria nossas almas, sabe, ao nos dar livre-arbítrio, que nós poderemos fazer opções pelo mal, mas que cedo ou tarde nós corrigiremos a nossa caminhada. E quanto mais cedo, melhor. Outra pergunta que Kardec faz é: onde poderá ocorrer o arrependimento? Está lá a resposta no artigo 17. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar. Pode ocorrer aqui, quando nós estivermos encarnados, pode ocorrer a qualquer momento, quando nós acabamos de cometer o erro e nos arrependemos. Pode ser também, quando nós não nos arrependemos aqui, nos arrependemos no plano espiritual. E uma conclusão que Kardec nos traz é que se nós jamais melhorássemos, né, nós sofreríamos para sempre. E aí seria uma pena eterna. Mas graças a Deus, graças às leis divinas, né, isso é impossível de acontecer. Porque nós consideramos, dentro da doutrina espírita, a lei do progresso. E aí uma pergunta também que Kardec se faz é se essa lei do progresso estimula a perseverança no mal. E a resposta que ele, depois de analisar e pensar, como pedagogo que ele era, um homem muito inteligente, ele fala ao contrário. As penas irremissíveis é que estimulam a perseverança no mal, pois tiram toda a esperança. E tiram também o interesse da pessoa de fazer o bem, de se converter ao bem. E para o culpado é uma coisa sem proveito. E eu acho que a gente vivenciou durante muitos séculos, né, esse conceito de inferno e parece não ter nos ajudado muito a tomarmos o bom caminho, né? No artigo 16, a gente se interroga: basta se arrepender? Não, não basta se arrepender. Principalmente, né, esse arrependimento que é um arrependimento vão, é um arrependimento para você se livrar da punição. Que efeito ele teria, né? Mas faz sentido, pois esse princípio de somente se arrepender não é consagrado pela lei humana. E como é que a lei de Deus poderia ser inferior à lei humana, né? Na verdade, na lei humana, né, gente, se você se arrepender ou não se arrepender, dá no mesmo, a pena vai ser executada de qualquer maneira. Então a gente vê, né, como a lei divina é muito misericordiosa. E bom seria que logo nós nos arrependêssemos. E aí me faz lembrar de João Batista, né? Há mais de 2000 anos atrás, quando ele ficava convidando as pessoas, né, a se arrependerem. Ele gritava: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Mas o que ele estava realmente nos convidando a fazer era mudar de valores, a metanoia. Porque se nós continuarmos com os mesmos valores, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros, porque estamos achando que estamos certos. E muito importante, né, no artigo 16 fala uma coisa interessantíssima, que o arrependimento suaviza os traços da expiação, mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Aí até fico pensando com saudade, né, daqueles tempos em que eu pedia perdão para Deus e estava tudo certo, estava tudo bem. Será que estava tudo bem? Eu não tinha autonomia, achava que Deus dirigia todos os meus passos, que meu destino estava fechado. Bom, se a minha vida era boa, ótimo, mas se não era, né? Esse Deus que nós criamos, a nossa imagem e semelhança, era muito paradoxal, muito coerente. Eu posso até dizer muito cruel, né?
Se ele perdoava alguns privilegiados, ele condenava outros ao suplício eterno. Não faz sentido isso. Se nós pensarmos, né, que Deus é justiça, amor e misericórdia. Atributos que nós não podemos deixar de imaginar que Deus possa ter. Mas você sabia, né, que esses 3 pilares, arrependimento, expiação e reparação, só a doutrina espírita proclama? É muito interessante isso, porque nenhuma outra religião considera nem expiação, nem reparação. Só arrependimento. Isso está lá no artigo 17. E é muito interessante porque, olha só, remissão dos pecados com 2 S. Eu pedia perdão e Deus me perdoava, estava tudo resolvido. Será que estava tudo resolvido? Nossa consciência, né? Não continuava a nos acusar? Dá para calar a voz da consciência? A realidade que a doutrina espírita nos apresenta é bem outra. Remissão dos pecados só com C cedilha. Eu nem sabia essa diferença, mas achei muito interessante isso. Remissão com C cedilha quer dizer resgatar, quitar. Remissão com 2 S é perdoar. Então, a doutrina espírita só considera a remissão com C cedilha. Então, vamos continuar. Nós vamos ter que expiar? Sim. Expiação é uma coisa que nós não conseguimos entender e nós nos rebelamos muito, né? E lá no artigo 17, Kardec explica o que é expiação. São os sofrimentos físicos e os sofrimentos morais. E é interessante, outro dia li um artigo falando que quando o sofrimento moral é muito grande, a dor também é física, né? Palpável, né? Mas existe uma outra regra absoluta lá no artigo 12. Toda falta terá punição. E todo ato meritório, quer dizer, qualquer coisa que nós fizermos no bem, haverá uma recompensa. Segundo o valor da falta, segundo o valor do ato meritório. E aí vamos pensar nessa palavra punição, né? Porque é o Código Penal da vida futura. O Código Penal significa que vai dar punição àqueles que cometeram erros, aqueles que cometeram crimes, né? Mas essa palavra punição, a gente não entende muito bem, quando aparece muito, né, ainda no Evangelho, no Livro dos Espíritos e até agora no Céu e Inferno. Aqui é cabível. E falar de castigo também, mas a etimologia da palavra castigo é muito interessante. Ela vem do latim castus, que quer dizer puro, limpo, sem falta. E o verbo castificar e tornar casto, puro, acabou gerando o atual castigar. Mas os conceitos da doutrina espírita não são baseados na ideia de castigo e punição, mas sim na lei de causa e efeito. É bumerangue, né? Você faz o mal volta para você. O bem feito, né? Bem feito não, o bem realizado, né, também volta. E isso a gente só computa, né, o mal feito e fica preocupada com esse bumerangue que irá voltar. Mas o bem também volta. E lá no livro Ceifa de Luz existe uma mensagem de Paulo de Tarso, no capítulo 22. E a frase de Paulo é: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É um bom conselho que Paulo nos dá. Que nós não nos cansemos de fazer o bem. E Emmanuel discorre sobre essa frase de Paulo, dizendo, né, que quando as crises chegam para nós, é justo nós pensarmos no princípio de causa e efeito. E isso nos preocupa, né? Então, é natural que nós vamos pensar e refletir sobre a necessidade do nosso aprimoramento espiritual. Mas Emmanuel nos aconselha a que nós pensemos também na lei de renovação,
que ela é capaz de nos trazer, né, prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nós nos decidimos a aceitar de maneira construtiva as experiências que nos chegam. A dor dói, mas ela é um despertador, é um sinal de alerta. E no momento que ela chega, nós reagimos. Reagimos na intemperança, reagimos porque não entendemos, nos rebelamos contra Deus. E aí me lembro uma cena que sempre me vem à cabeça quando a gente tem essa reação de desespero, né? É um filme antigo do Super-Homem, que o ator era Christopher Reeve, e o filme se chama Super-Homem o Filme. E você pode até acessar ele no YouTube. E tem uma cena que para mim foi magistral, que me marcou muito e que eu lembro até hoje. Mas para os críticos de cinema, né, foi uma cena assim, bizarra, e para os físicos, então, uma cena impossível. Por quê? Porque o que acontece? O Super-Homem chega e vê que a sua namorada Lois havia morrido. Porque há um terremoto, o carro dela fica preso numa fissura da terra e ela não consegue fazer com que o carro pegue. O carro morre e ela acaba morrendo. Ele fica desesperado, né? Então, esse desespero leva a pensar no meio de como ele poderia mudar isso. E ele tem uma ideia. Ao mesmo tempo que ele tem essa ideia, uma vozinha diz para ele assim: para você é proibido interferir na história humana. Porque ele era um alienígena, né? Mas ele está totalmente inconformado pela perda e ele decide fazer o que ele pensou. Ele voa em extrema velocidade contra o movimento da rotação da Terra e para a Terra. É muito interessante. Ele consegue parar a Terra e ele inverte o movimento. Ou seja, a Terra volta ao passado. Ela então não morre. E ele consegue resgatá-la de lá a tempo. Claro que isso é impossível, né? Mas eu acho que esse é o sentimento que aflora em nós quando a dor nos alcança. Nós ficamos desesperados como ele ficou. Nós gostaríamos de voltar no tempo, voltar atrás. E Chico tem uma frase que pode nos ajudar muito nessas situações. Ele diz que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Essa é sempre a proposta da doutrina espírita. Começar agora, mudar e fazer um novo fim. Não é o momento de parar a Terra, até porque, né, isso seria impossível. Nós podemos querer muito, mas a Terra não para. Mas eu acho que é tempo de nós pararmos, respirarmos fundo quando isso nos acontece, refletir e fazer como naquela história que eu contei do monge Serafim, né? Fazer silêncio e nos conectarmos com Deus para ouvirmos o seu conselho. Ouvirmos o conselho do nosso anjo guardião e nos perguntarmos: o que eu preciso aprender com isso? Nós não conseguimos conceber a morte como uma coisa natural, sempre a vemos como uma perda, como um castigo. E no livro Perda Necessária, da Judith Vosch, ela disse uma coisa que acalentou muito meu coração. Ela fala que a perda é sempre acompanhada de um ganho. Eu nunca havia pensado nisso. E elas são inúmeras em nossas vidas, né? Nós enfrentamos muitas perdas trazidas pelo tempo e pela morte. Então eu perco o conforto do útero para poder nascer, para poder reencarnar. Eu perco a infância para ganhar a juventude. Eu perco a juventude para ganhar a maturidade. E assim continua a vida. Perdas e ganhos. Vai continuar doendo, né? Mas eu paro de sofrer se eu conseguir entender, vivenciar a dor da perda, mas confiar que Deus é justiça, amor, misericórdia, que justa há de ser a causa da dor, se Ele é amor, justiça e misericórdia. O sofrimento, como já dizia o poeta, é opcional.
E como não dá para parar a Terra, nem dá para ir para outros mundos mais felizes, aliás, isso que está escrito lá no artigo 18. Se nós quisermos parar de sofrer, então podemos achar que nós podemos ir para mundos mais felizes e lá sofrer menos, não vai dar certo. Nós não podemos ir para mundos mais felizes. Nós estamos no lugar certo e reencarnamos na hora certa. E aí a pergunta que fica, logicamente, é: quanto tempo eu vou expiar? A resposta lá no artigo 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Bom, se até nas leis humanas, né, eu tenho, né, a progressão das penas, imagine na lei divina, né? Realmente, acho que essa lei de expiação e reparação realmente, ela assenta no princípio de rigorosa justiça divina. E como nós comentamos antes, é um alívio imensurável para o espírito arrependido. E ela também, se nós pensarmos, está lá escrito no artigo 17, ela também é uma perspectiva de reparação, é um freio para os nossos desmandos. E é muito mais poderoso que o inferno, vocês não acham? Com certeza. Porque faz o homem compreender que fez errado e que vai ter a oportunidade de reverter a situação. Mudar a rotação da Terra é impossível, já vimos. Mas nós podemos mudar a nossa rotação. Falemos então da reparação, né? Tudo que nós queremos quando nós erramos é nos arrependermos. E depois de nós arrependermos, é parar essa expiação, esse sofrimento e ter a chance de reparar o nosso erro. Mas isso não é possível na justiça humana. Quanto vale uma vida? Mesmo que eu desse a minha vida em troca da que eu tirei, isso alivia a dor dos que ficaram? Nunca. Mas a justiça divina nos faculta essa bênção. Eu tirei a vida, eu gero uma nova vida. E no Código Penal da Vida Futura está lá explicadinho no artigo 17 o que é reparação. É muito simples. É fazer o bem àqueles a quem tenho feito mal. Mas cuidado, né? Se eu não reparar os erros por fraqueza, por má vontade, eu volto com as mesmas pessoas que se queixaram de mim. E eu vou voltar com elas por escolha própria. Já pensou? É melhor reparar mesmo, né? E a lógica é sempre a mesma, né? Fazer o que precisava ser feito, não foi feito, seja no cumprimento do dever, de uma missão. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer o certo, né? Enfim, eu tenho que deixar bons exemplos no lugar dos maus daqueles que eu fiz. E isso é bem genérico, né? Todos nós temos que ser menos orgulhosos, mais humildes, se vocês preferirem. Mas é melhor a gente focar na qualidade, né? Que isso não falha nunca, né? Aí outra pergunta que fica: depois que eu reparar, eu vou parar de sofrer? Está lá no artigo 17. Sim, eu vou parar de sofrer, mas só até que os últimos vestígios da falta desapareçam. Os sofrimentos continuam, seja na vida presente, nessa vida de agora, na vida espiritual ou na próxima existência, né? Nós nos preocupamos muito, né, com esse sofrimento e tememos a morte. E também o momento do desencarne. Às vezes a gente se pergunta: desencarnar dói? A nossa preocupação de espírito é de todo mundo, né? É para onde nós iremos? Sofrerei nessa passagem? O artigo 22 nos explica que aqueles que estão muito ligados à vida material vão custar a se desprender, sim. Vão experimentar a angústia ao morrer e no despertar da outra vida. E uma perturbação que não se sabe quanto tempo pode durar. Pode durar meses, pode durar anos. Mas para quem tem a consciência pura, certamente a passagem será mais rápida, sem abalos, sem perturbação, com um despertar pacífico. A doutrina espírita, né, sempre bate na mesma tecla a responsabilidade da nossa responsabilização. Responsabilidade da responsabilização, nossa mãe.
Eu não sou responsável pelas faltas alheias, né? Isso é muito bom deixar claro, mas já chego às minhas, né? Porque no artigo 21 diz lá, serei responsável apenas se eu dei um mau exemplo ou ajudei a cometer um erro. Porque isso até nas leis humanas, né? Se eu ajudei alguém a cometer um crime, eu sou cúmplice, né? Então, o suicida sempre sofre, mas aquele que o impele a cometer o ato sofre maior pena. Então, a gente sempre se pergunta, né, e essa é a nossa preocupação, para onde nós iremos? Mas a pergunta correta seria: aonde eu estou agora? Essa deveria ser a nossa preocupação. Porque eu posso estar num lugar paradisíaco, mas se eu tenho a consciência muito pesada, eu estou no inferno. Então, eu não irei, eu já estou. Não é lugar, é vibração. Então, o resumo disso tudo é: se eu já sei tudo isso que a doutrina espírita nos dá como informação, será que vai evitar que eu erre? A reforma íntima tão falada, né, em todas as palestras. Eu preciso ter, né, nessa reforma íntima, a noção de que existem duas coisas muito importantes. Primeiro, que eu sou falível, mas eu não sou imperfeito, eu sou perfectível. Ou seja, eu sou passível de erro, e foi desde que nos outorgou o livre-arbítrio. Então, quem é infalível não erra nunca, né? E não aprende com o erro. Então, se eu acelero a minha perfectibilidade, se eu reconheço o erro e aprendo com ele, eu estou no lucro. Joana de Anjos, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos fala que é indispensável que o indivíduo se permita o direito do erro, mas considerando, entretanto, o dever da reparação. Nós sabemos que se nós errarmos, nós vamos ter que reparar. Então, é bom a gente computar, né, esse dado importantíssimo. Senão, nós continuaremos a sofrer indefinidamente. E a didática divina é perfeita. Tem uma mensagem muito bonita no livro Palavras de Vida Eterna, que eu gosto muito, que fala: nem castigo, nem perdão é o título da mensagem. E lá, André Luiz, que dita essa mensagem, nos dá um conselho muito importante. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é a equidade soberana, não castiga e nem perdoa. A nossa conduta é o processo, a nossa consciência é o tribunal. Então, não nos esqueçamos disso, né? E vou finalizar com outra mensagem de Hermínio de Miranda no livro Nossos Filhos São Espíritos. Adoro essa mensagem, muito propícia. Precisamos provar a nós mesmos que, diante de tal ou qual situação, começamos a ter condições de decidir pela melhor alternativa. Não porque nós lembramos de um compromisso assumido e temos que acertar, mas porque estão se formando em nós as estruturas do bem que irão servir para todas as situações futuras. Que possamos formar em nós as estruturas do bem que irão servir para todas as situações futuras. Paz e bem a todos nós. E que Jesus possa estar no nosso caminho, que nossos anjos da guarda não se cansem de nos intuir para o bem, para a paz, para o amor. Boa noite a todos.